Bom dia, boa tarde, sexta-feira, e a gente vai encerrar aqui a nossa semana olhando para um assunto aqui que vai mexer contigo. Eu avisei, trouxeram papel e caneta, vão ter insights aqui que vocês vão querer anotar. O que tem por trás do seu medo? O que será que tem atrás do seu medo? Hoje eu quero que realmente tu vire muitas chaves aqui, mas não adianta só virar a chave. Tem que virar a chave e abrir a porta. E se a porta não abrir... Bom dia, Denise! Se a porta não abrir, eu quero que tu empurre a porta, que tu chute a porta. O que tu não pode mais é ficar do lado de fora da tua própria vida. E essa live aqui não é para te aprender ou anotar aí frases bonitinhas. Ela vai ser mesmo para te aprender a lidar com esse vilão aí, que não é tão vilão assim. A gente vê o medo como um vilão, mas vocês vão aprender hoje que o medo não é um vilão. Bom dia, Daia! O medo, ele é uma bússola. Ele tá ali para te mostrar um caminho. E até o final da live aqui eu quero te mostrar como que tu vai transformar esse teu medo aí em movimento. E para começar, eu quero que vocês coloquem aqui para mim. Eu quero que vocês coloquem no chat uma palavra que descreve o seu maior medo hoje. Coloca aí a primeira palavra que vier na tua mente. O que descreve o teu maior medo hoje? Qual é o maior medo que tu tem hoje? Pensa aí, a primeira palavra que vier, coloca no chat. Vamos lá, meninas. Quero que vocês interajam aqui comigo hoje. Quero saber, qual é o maior medo aí que vem na cabeça de vocês? Uma palavrinha. Vamos lá. Vocês cresceram ouvindo coisas sobre vocês. E essas coisas que vocês ouviram aí sobre vocês, elas foram grudando como se fossem rótulos. E aí tu ouviu: ah, ela é uma ótima aluna, mas conversa demais. Ela é inteligente, mas é muito teimosa. E esses rótulos aí, eles foram grudando e tu carrega eles até hoje, na vida adulta. E aí, quando tu pensa que tu tem medo, por exemplo, de falar em público, não é medo de falar em público. Talvez seja medo de ser rejeitada. Tenho medo de empreender e não dar certo. Não é medo de empreender, é medo de falhar e ser julgada por causa disso. E aí vocês começam a ver aqui que o medo tem raízes por trás dele. Alguém aqui já sentiu que se sabotou por um medo que nem sabia explicar que medo era esse? Sim ou não? O que é o medo, afinal? Agora a gente vai começar a desconstruir o medo. Por quê? O medo, ele é algo natural do ser humano. É instintivo. Todo mundo tem medo. E isso é normal. Por quê? O medo, ele tem uma serventia, ele tem uma função. O medo, ele serve para garantir a nossa sobrevivência. Só que daí aqui vem uma pergunta, que eu preciso que vocês parem e pensem aí. Será
que tu está sobrevivendo ou vivendo. Porque se é o medo que tá aí comandando a tua vida, tu não está vivendo, tu está sobrevivendo. E aqui já começa a mexer aí com a tua cabeça. Eu vou trazer um exemplo aqui. O que é o instinto? O que é um medo que vem do instinto? Tu tá lá no meio do mato. E aí tu vê algo se mexendo ali que parece uma cobra. Em segundos, tu vai fazer o quê? Tu vai correr, né? Tu vai ficar com medo e tu vai correr pra te salvar, pra te proteger. Por quê? Porque é instintivo. Isso é medo real. Eu sei que cobra é perigoso. Um dia eu vi uma cobra picando alguém, tenho medo de cobra, vi alguma coisa se mexer, achei que era uma cobra, já fugi. Isso é instintivo. Isso é medo, certo? Isto é medo. Ele te protege antes mesmo de tu parar pra pensar. Então tu não vai ficar ali pensando, né? Ai, será que é uma cobra? Cobra é perigoso? Tu não vai ficar pensando, tu vai correr. Isso é medo. Ele vai te salvar, proteger. Só que existe outra coisa que é a nossa memória. O que o medo faz? O medo fixa lembranças na nossa memória. E aí, quando tu passa por alguma coisa, ele grava essa memória e qualquer fato semelhante faz com que tu queira fugir daquilo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma vez comi alguma coisa que me fez mal. Eu passei muito mal com aquela coisa que eu comi. Hoje, só de ouvir o nome daquela comida, eu sinto meio que um repulso ali, me dá ânsia, não consigo mais comer. Eu não lembro da cena inteira, eu comendo, eu passando mal depois. Mas o meu corpo, ele arquivou ali a sensação do mal-estar que eu tive. E o mesmo acontece com o fracasso, com a rejeição, com a vergonha, com qualquer coisa que te marcou lá da infância e que o medo gravou na tua memória. Aí aqui, agora a gente tem que começar a ver por um outro lado, né? Tem medo que tem nome e tem medo que não tem nome. E aí agora vocês vão começar aqui já a identificar e dar nome aí pros medos de vocês. Ó, medo de dirigir, medo de gravar stories. É algo objetivo, tá? Então, é um medo que tem nome. Então, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de gravar stories. Isso é objetivo. Tu pode aprender a lidar com isso, certo? É possível lidar com isso. Só que se tu tem medo ali que não tem nome, e aí eu vou dar exemplos aqui pra vocês, é algo que não tem o que fazer. Por quê? Porque não é um perigo real. Oi, Araci. Ó, não consigo. É um medo que não tem nome. Não sei por quê. Isso não é nome. Isso é confusão. E confusão paralisa muito mais que um perigo real. Por quê? Se tu tem medo da cobra, tu vai correr. Agora, se tu tem medo e tu fala, eu não consigo, eu não sei por que eu sinto isso, tu paralisa. Porque tu nem sabe medo de que tu tá tendo. E, inclusive, esse medo é de algo que nem existe. Porque eu não consigo, não existe. Não existe. Não existe eu não consigo. Existe eu ainda não tentei fazer. Eu ainda não fiz. Estão pegando? Aí agora eu quero que tu pense aqui. Do que exatamente tu tem medo? E aí eu quero que tu dê um nome para esse medo.
É medo de quê? Qual é o real medo que tu tem? Aí tu pode pensar, eu tenho medo de fazer live, porque eu tenho medo de errar e eu vou ficar com vergonha. Aqui tu consegue descrever o medo que tu tem. E aí, na verdade, o teu medo não é de fazer live. O teu medo é de passar vergonha. E quando vocês começam a identificar esses medos e nomear esses medos, a gente consegue entender aqui o caminho de virar a chave e abrir a porta, que eu falei lá no início para vocês. E aí, uma coisa que eu vejo muito, né, todos os dias aqui nos atendimentos que eu faço, é que muita gente não sofre por medo real. A maioria das pessoas está paralisada e sofrendo por medo que não é real. Vou dar um exemplo, tá? O que é um medo que não é real? Eu tô aqui, um dia eu vi uma pessoa que caiu, quebrou a perna e ela gritava de dor. E aí eu gravei ali medo de quebrar a perna, certo? É um medo real, né? Eu vou cuidar, eu não vou correr, eu não vou fazer o que aquela mulher fez, porque se eu caio e quebro a perna, né? Tem medo. Isso é um medo real. Só que daí, eu sei que eu tenho esse medo de quebrar a perna. Mas eu tô aqui sentada, saudável, fazendo a live aqui, conversando com vocês. E aí, eu começo a sentir medo de quebrar minha perna. Meu Deus, será que eu não vou quebrar minha perna? Isso é um medo irreal, imaginário, porque não tem como eu aqui sentada, conversando com vocês, quebrar minha perna, certo? Só que a nossa mente, ela cria um filme de terror. Então, se eu começar a pensar aqui agora que eu posso estar aqui sentada e quebrar minha perna, o meu corpo vai reagir, vai me dar uma ansiedade, uma angústia. Por que isso acontece? O nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não entende se o que tu tá pensando e sentindo está acontecendo agora, se já aconteceu ou se pode vir a acontecer. Tu pensa, ele entende que está acontecendo. Para ele é real. Ele não sabe diferenciar o que está acontecendo, o que é o presente agora da tua imaginação. E aí, quer ver? Fecha os olhos, pensa em alguma coisa triste. Na hora, tu já sente ali alguma coisa, já começa a mudar, né? Pensa lá numa tragédia, o seu corpo meio que reage, tu já começa a, sei lá, tremer, sentir ali uma sensação estranha, né? E aí, qual que é o preço de sentir isso? O preço é que tu sofre antes, sofre durante. E muitas vezes, aquilo nunca vai acontecer. É como se esses medos aí que tu tem fossem fantasmas. E quando tu gasta energia em fantasmas, em coisas que não existem, não sobra tempo para te enfrentar a tua vida real. E aí tu fica te ocupando com coisas que não existem, que é só fruto da tua imaginação, deixando de viver, deixando de fazer o que tu poderia estar fazendo para ter os resultados aí que tu quer. E aí que é uma prova disso? Eu vou trazer aqui para vocês uma contradição, tá? Tu diz que tem medo, um exemplo, tá? Tu diz que tem medo de ficar sem dinheiro. E aí tu pensa, ok, se eu tenho... O que uma pessoa que tem medo de ficar sem dinheiro faz? Uma pessoa que tem medo de ficar sem dinheiro, ela investe. Seja o próprio dinheiro, seja tempo, seja energia. Investe em coisas que vai fazer o dinheiro vir ou aumentar. E aí, se eu digo que eu tenho medo
de ficar sem dinheiro e não faço nada disso, esse não é um medo real. Por quê? Porque o problema não é o medo que tu tem de perder. É a falta de confiança que tu tem em ti mesmo. Por quê? Porque não investir é o mesmo que escolher a escassez. Tu garante isso? Tu não fazer o que tu teria que fazer para ter dinheiro, garante que tu não tenha dinheiro. Então aqui quando tu diz que tu tem medo de ficar sem dinheiro, tu não tem medo de ficar sem dinheiro. A verdade é que tu não confia em ti e tu sabe que tu não está fazendo as coisas que tu precisa fazer para fazer dinheiro. E aí aqui a gente vai desmistificando, desconstruindo aí esses medos que tu tem. Ó, pensa aí. E aí eu disse para trazer papel e caneta. Quem tá com papel e caneta aí, anota. Eu vou falar aqui e vocês completem, tá? Ó, eu sofro por... E aí vocês vão completar. Um medo que vocês têm. Mas isso nunca aconteceu de verdade. Qual é o medo que vocês têm aí? Que é alguma coisa que nunca aconteceu. Ah, eu sofro por fazer live e passar vergonha. Mas isso nunca aconteceu. Eu nunca nem fiz live. Entende? Esse medo é imaginário. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Vocês vão colocar aí o que vem na cabeça de vocês. Qual é o teu maior medo hoje? E aí tu escreve, eu sofro por... Escreve o medo. Mas isso nunca aconteceu de verdade. Tu vai gravando essa memória aí agora. Porque se esse medo é imaginário, no momento que tu para e busca dar um nome pra ele, tu já enfraquece o poder que ele tem. Por quê? Porque se eu sofro por fazer live e passar vergonha, só que, ó, a Marta ali trouxe o medo dela, medo de morrer. Eu sofro por medo de morrer, mas isso nunca aconteceu. E aí agora eu vou aproveitar aqui o que a Marta trouxe, medo de morrer, medo de perder os filhos, tudo coisas, ó, medos que a gente tem que nunca aconteceram, né, Marta? E aqui eu uso o que a Marta trouxe para fazer vocês refletirem. Ó, medo de morrer, mas isso nunca aconteceu de verdade. E sabe qual é o maior medo que vocês precisam ter? É o medo de morrer em vida. Porque quando a gente paralisa e não faz as coisas que a gente quer, não busca realizar o que a gente quer, não aproveita a vida, a gente tá morrendo dentro da nossa própria vida. E isso sim a gente precisa ter medo, porque isso é um medo real. Quantas pessoas hoje estão aí sobrevivendo e não estão vivas dentro da própria vida? Elas não fazem coisas que a fazem se sentir viva, que não levam ela para lugar nenhum. Quantas pessoas estão paralisadas pelo medo, sem agir, sem fazer nada do que gostariam de estar fazendo? Quando tu começa a listar esses medos que tu tem e entender que isso nunca aconteceu de verdade, tu começa a enfraquecer esse medo. O medo real, ele protege, certo? Só que esse medo imaginário de coisas que nunca aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer, te paralisa. E tu não precisa vencer o medo, tu precisa encarar o medo. Até porque medo é algo que sempre vai existir, todo ser humano tem medo. E aí tu não precisa ficar ali brigando com medo, tu precisa olhar pra frente e dizer: medo, tu não manda mais em mim. E sabe o que é mais doido? Que geralmente as coisas que a gente tem medo... Ó, a Marta trouxe ali medo de dirigir. Já reprovei 9 vezes seguidas. Medo do carro, medo de acidente. Aqui daí, Marta, pode ser que tu tenha passado por algum acidente ou tenha visto, né, alguém
tu gostava muito ou presenciou algum acidente e gravou essa memória de perigo, né? Mas às vezes não. Às vezes simplesmente tu tem esse medo por algo que nunca aconteceu. E aqui quando eu falo, né, que a gente não tem que brigar com medo, a gente tem que olhar pra frente e encarar esse medo e dizer pra ele, ó, medo, tu não manda mais em mim. E geralmente esses medos que a gente tem são justamente por serem imaginários, que eles não vão fazer nada. E quando tu tem ali algum medo, e é normal sentir medo, mas tu vai lá e faz aquilo que tu queria fazer, tu vai ver que nem era tudo aquilo. Só que tu tem que olhar para os medos que tu tem hoje, não como um vilão, como eu falei lá no início. Vocês têm que olhar para esses medos como uma bússola. Entender o porquê desse medo, se ele é real ou não. E aí tu começa a encarar ele. Porque ele não é um inimigo. Ele é um mapa. Ele tá ali para te apontar onde que tu precisa crescer. E aí, eu trago aqui para vocês uma matemática lógica para comprovar isso para vocês. Quando tu não age, tá? Tu tem 100% de chance de não dar certo. Concordam comigo? Se eu não faço o que eu tenho que fazer, independente do medo que for, eu estou garantindo, eu tenho ali 100% de chance de dar errado, certo? Porque se eu não fizer, não vai acontecer nada. Quando eu faço, quando eu vou lá e ajo, eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Concordam comigo? Mas então, por qual motivo tu insiste na opção que te garante o fracasso, que é nem sequer tentar? Concordam que não faz sentido? Se tu fizer, tu tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Se tu não fizer, tu garante que vai dar errado, porque nada vai acontecer. E aí tu tá pensando que é mais seguro não agir do que agir, quando o agir te dá ali 50% de chance de dar certo. E o não agir te tira totalmente da cena. Quando eu entendi isso que eu falei pra vocês aqui agora, muita coisa mudou pra mim. Eu comecei a olhar pro medo com outros olhos. E aí, eu convido vocês a de novo pegar aí papel e caneta e anotar. Meu medo coloca todos os medos ali. Pode fazer para todos os medos esse exercício. E aí abaixo vocês vão colocar. E ele está me mostrando que... E talvez a resposta não venha na hora. Mas a ideia aqui é que vocês olhem e encarem ele para entender o que ele está querendo te mostrar. Então, o meu medo completem. E ele está me mostrando o que ele está mostrando. Quem quiser, se quiserem compartilhar aqui comigo no chat, vocês podem compartilhar, tá? A ideia desse exercício aqui é realmente que vocês peguem esses medos que vocês têm, que vocês não fiquem aqui só na teoria do que a gente está conversando, e que vocês, na prática mesmo, comecem a nomear esses medos. Então, porque assim, se o medo não tem nome, ele é uma sombra. Ele é imaginário, como eu falei pra vocês. Então, tu precisa nomear esse medo, investigar quando que ele começou, quem disse que tu não podia. Se o medo é, por exemplo, falar em público, começa gradualmente. Faz ali um story de 1 minuto.
cada microação que tu fizer, vai virando essa chavinha que a gente precisa virar. E aí eu te pergunto, dos medos que tu listou aí, qual medo que tu escolhe olhar primeiro? E qual é o passo que tu escolhe dar hoje para começar a vencer esse medo? A olhar para ele e dizer, tu não manda mais em mim. A Marta ali trouxe vários exemplos de medo, né? Marta, medo de morrer. Lista. Por que tu tem esse medo? E aí pensa naquilo ali que eu falei. A gente tem que ter medo é de morrer em vida. De estar aqui em vida, sem viver, sobrevivendo. Reagindo às coisas. Reagindo aos acontecimentos. Então, quando algo muito, muito forte acontece, aí tu reage porque tu não tem escolha. Mas escolha agir para buscar o que de fato tu busca. Também tenho medo de falar em público, falar com estranhos. Lista todos esses medos e nomeia, faz as perguntas ali que eu sugeri. Por que eu tenho esse medo? Desde quando eu tenho esse medo? Quem foi que disse que eu precisava ter esse medo? E o que esse medo tá querendo me mostrar? Porque como eu falei para vocês, o medo, assim como qualquer dificuldade que a gente tenha, eles vêm para nos ensinar e nos fazer crescer. Quando a gente muda essa visão de tem uma dificuldade, vou ficar sofrendo ali, remoendo e paralisada. Agora, quando eu mudo essa visão e penso, tá, o que essa dificuldade aqui veio para me mostrar? O que eu preciso aqui aprender? Que oportunidade de crescer diante dessa dificuldade eu tenho? O medo é a mesma coisa. Então, diante de cada medo que tu tiver, existe algo ali para te olhar, para te entender e para te crescer. Ninguém tá aqui só para ficar sobrevivendo e passando pela vida. A gente está aqui para viver, aprender, crescer, evoluir. A gente só vai parar de ter desafio no dia que verdadeiramente a gente morrer. Porque até esse dia, a nossa missão aqui é justamente passar por esses desafios. Aprender com cada um deles e evoluir. Quando o medo me domina, tenho que ir ao hospital, passo mal, o coração acelera, corpo gela e pressão fica alta. Marta. E claro, né? Cada caso é um caso. Que nem o que tu traz aqui é algo bem sério, né? Tem pessoas que realmente têm crises, né, de ansiedade, aí precisa realmente buscar ali alguém para ajudar. Psicólogo, psiquiatra, às vezes, né, para olhar para isso, né? Porque tem muita diferença do sentimento ansiedade para um transtorno de ansiedade, por exemplo, né? O que é um sentimento de ansiedade? É aquela coisa ali que todo mundo sente, né? De ser, ai, será que tal coisa vai acontecer? E daí vem meio que aquele gelinho, aquele friozinho na barriga ali. Isso é ansiedade, né? Agora, quando tu sente esse medo extremo, né? De chegar a ter que ir pro hospital, como tu falou ali, coração acelera, corpo gela, pressão fica alta, tem pessoas que sentem até dor, né, no corpo. Aí é algo mais sério que tem que olhar. Mesmo assim, nos momentos em que não é neste momento que tu vai conseguir olhar para esses medos, né? Mas olhar de uma maneira, quando tu estiver bem, que nem tu está hoje, tranquila, e aí a gente tá aqui nessa live, conversando, trazendo todas essas percepções, coloca no papel todos esses medos que tu me falou ali, que tu sente, e começa a nomear esses medos e entender da onde que eles vêm. E muitas vezes tu não vai conseguir fazer isso sozinha, mas aí busca ajuda de alguém que possa te ajudar a nomear esses medos, a identificar, entender qual é a raiz emocional desse medo, da onde que ele vem, por que que ele está aqui e dar um novo significado para ele, para que ele não fique ali contigo. É um medo que paralisa. Todo medo, né?
paralisa? Quando tu não conhece, todo desconhecido nos paralisa. A gente não consegue dominar o que a gente não conhece. Às vezes não consegue nem identificar, né, Marta? É exatamente assim que acontece. Então, eu sugiro que vocês listem aí, nomeiem esse medo, escreva quando que ele começou, escolha uma pequena ação para bater de frente com esse medo a partir de hoje e mostrar que ele não manda mais em ti, né? Escreve ali o que aconteceu, como tu se sentiu, sabe? De repente, compartilha com alguém esse medo, porque às vezes a própria pessoa que tu vai ali compartilhar, ela vai conversar contigo ali e tu vai começar a ver, não, mas realmente isso não faz sentido. É que nem o exemplo lá que eu dei. Imagina, eu tô aqui sentada e aí eu vou dizer pra você, que medo de quebrar a minha perna. Isso é algo impossível, é algo imaginário. Quando a gente começa a pensar demais em besteira, e aí a gente começa a criar coisas na nossa mente, a gente pode entrar até em desespero mesmo, porque é um medo irreal, mas como eu falei pra vocês, o nosso cérebro ele é atemporal, ele não entende quando a coisa está acontecendo ou não. Tá na minha cabeça, pro meu cérebro está acontecendo. E aí às vezes o escrever no papel, meu medo é esse. Mas isso não é verdade, isso nunca aconteceu, isso não está acontecendo e isso não vai acontecer. Quando tu começa a ter essas clarezas, tu começa a mudar a forma com que tu vê o medo, como o modo com que tu reage diante desse medo também. E aí tu começa a parar e pensar, não, peraí, isso aqui é real ou não é? Tem uma pergunta que eu gosto muito, né? Que é, isso aqui que eu tô sentindo, essa ansiedade, esse incômodo, isso está acontecendo hoje, agora? E aí se tu responder, não está acontecendo, já aconteceu, ou não aconteceu, eu tô só imaginando. Se já aconteceu, passou. Não precisa ficar olhando para ele. Se ainda não aconteceu, pior ainda. Agora, está acontecendo algo aqui? Ok, o que eu vou fazer para resolver? E quando eu falo ali já aconteceu, vamos ignorar? Não é ignorar o que tu sentiu, o teu sentimento, mas entender que se já passou, não tem como mudar. O que hoje eu posso fazer? Talvez até para olhar para isso que já passou. Porque outra coisa a gente não pode fazer. Então é olhar para o que realmente está acontecendo e aí, em vez de ficar ali sofrendo com isso, resolver. Tá, o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Não existe solução? É aquela história, né? Se não tem remédio, remediado está. Pra gente começar a, de fato, estar presente na nossa própria vida, observar o que tá acontecendo de verdade e olhar para o que realmente importa, porque às vezes a gente fica ali semanas, dias, sei lá, horas, meses em cima de algo que não tem como mudar. E aí a gente tá perdendo vida. E aí é quando a gente está morrendo dentro da própria vida. E isso sim a gente tem que temer. Todo medo paralisa, é inevitável, mas é inevitável. Mas é importante fazer acompanhamento, saber o temperamento para desbloquear tudo faz mais sentido. Quem passa, né, Daia, por uma análise de temperamento, por um processo de desbloqueio emocional, começa a ter ali mais clareza, né, do que realmente é, do que não é, do que dá para resolver e do que a gente tem que dar um novo significado para poder seguir em frente sem que isso continue ali paralisando. Consciência sem ação, gente, não é nada. Agora, ação sem ter consciência é meio que uma corrida ali sem destino. Agora, se tu quer te transformar de verdade, tu precisa de consciência e ação. Faz todo sentido, né, Marta? O
que eu trouxe aqui para vocês hoje é consciência. Isso aí, dar nome a esses medos e não deixar mais ele te paralisar. O que transforma, o que vai transformar a tua vida é tu unir a consciência com ações. Então, de nada adianta vocês terem todas as percepções que tiveram aqui na live se na vida de vocês não colocarem ações. E a ação para olhar para isso é justamente essa. Dar nome aos medos, olhar para eles e entender que a ação hoje, no momento que eu tô, nas condições que eu tenho, eu posso fazer para olhar para esse medo, para enfrentar ele e passar por ele. Sempre digo, não existe como curar uma dor sem passar pela dor. Então, se eu tenho medo, eu preciso passar pelo medo. No momento que eu passo por ele, eu enfraqueço ele e eu me fortaleço. Isso é uma chave muito forte, porque quando tu tem muito medo de fazer alguma coisa e tu vai lá e consegue fazer, automaticamente o teu medo fica desse tamanho e tu cresce. E a partir daí, o medo não vai mais te paralisar. Só que tu precisa ter coragem e ter ação. Então pega tudo que tu aprendeu aqui hoje, olha aí o que tu pode dentro da tua vida, dá ali um passo que seja para olhar para isso. Que vocês vão ver as mudanças que vão começar a acontecer aí. Então vamos recapitular aqui o que a Marta me trouxe. Assim que você perguntou medo de quê, já veio logo na minha mente. Meus medos. Ai, que bom, gratidão. Que bom, Marta, que bom. Porque às vezes a gente fica ali presa em coisas por tanto tempo, por não ter esse entendimento, essa clareza. E aí quando tu olha para tudo que eu falei aqui e vê, meu Deus, mas sério, eu tô tendo medo de coisas que realmente não existem, nunca existiram e nunca vão existir. É algo que eu nem sei explicar, justamente porque tá só aqui na minha mente, não é um medo real. Se for medo real, a gente consegue gerenciar esse medo, aprender a lidar e passar por ele. Se é um medo imaginário, não tem o que fazer. Simplesmente pegar esse medo, nomear ele como isso não existe, isso não aconteceu e seguir em frente. Vamos recapitular aqui bem rapidinho para a gente finalizar. O medo é um instinto natural do ser humano, certo? Certo. Todo mundo vai ter medo. Mesmo diante de algo que a gente até conhece, muitas vezes a gente vai ter medo e tá tudo bem. É normal ter medo. O que a gente não pode é parar e paralisar diante do medo. Isso não é normal. O medo fixa uma memória na gente. Então, o que esse medo que eu tenho hoje traz para mim de informação? O que aconteceu, talvez, ano passado, que essa memória faz eu ter medo? Sofri um acidente de carro uma vez, depois disso não conseguia mais dirigir. Passei anos com medo, até que um dia fui obrigada a pegar o carro e decidi em diante nunca mais sentir medo. É justamente aquela coisa da ação, né? Tu passou pelo medo e aí tu te tornou maior que ele. A partir daí ele não te paralisou mais. É exatamente assim que acontece. E esse exemplo que a Denise trouxe aqui, a gente pode usar para qualquer tipo de medo que a gente tiver na vida. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu morria de medo de fazer live, eu tinha pavor. Mas o meu medo real, esse era o medo imaginário que eu tinha. Medo de fazer live era um medo imaginário. Qual que era o meu medo real? Talvez fosse medo de errar e passar vergonha, medo do que iam falar, medo de ser rejeitada, medo de abrir uma live e ninguém vir pra minha live, medo das pessoas não gostarem. Poderia ser vários medos. Mas medo de fazer live, isso não era real, porque o que poderia acontecer de eu abrir aqui uma live e fazer uma live? O que acontece quando eu faço uma live? Eu ajudo várias pessoas, eu recebo inúmeros feedbacks de pessoas me agradecendo pela ajuda que eu dei. Como é que eu poderia ter medo disso? Então não era um medo real que eu tinha, né? Então recapitulando,
Medo, ele é instinto, o medo fixa ali uma memória. O medo imaginário te paralisa e o medo, que é medo mesmo, que tu nomeia ele vira um mapa, ele vira uma direção, uma bússola para ti olhar para o que tu precisa ali, trabalhar em ti, evoluir, crescer, aprender, porque o medo vem para te mostrar algo, não para te paralisar. Agora é tu que decide, né? O que tu vai fazer aí com todas essas informações que eu trouxe aqui para ti hoje? Tu vai continuar aí alimentando fantasmas que não existem? Ou tu vai pegar todos esses medos aí que veio na tua mente, que tu identificou e tu vai usar eles como uma bússola para te direcionar daqui para frente? E aí, quem é que vai virar a chave, abrir a porta e entrar aí na própria vida? Porque quando a gente tem medo e a gente tá paralisado, o que a gente tá fazendo? A gente tá do lado de fora da porta da nossa própria vida. Só que a porta tá ali, a chave tá ali. Tu precisa virar a chave e entrar. E eu desejo de coração que vocês tenham coragem. O que é coragem? Coragem é agir apesar do medo. Não existe ter medo ou ter coragem. Existe agir apesar do medo. Isso é coragem. Tem muitas pessoas que pensam, tu tem coragem ou medo? Como se uma coisa fosse contrária da outra. E não. O medo não é o contrário de ter coragem, porque medo é algo natural e todo mundo tem. Agora, quem são as pessoas que têm coragem de, apesar do medo, agir? Então, escolha ser uma pessoa de coragem, que não paralisa mais diante do medo, que entende, eu tô com esse medo aqui, ele tá me paralisando. O que esse medo quer me dizer? E se precisar, busca ajuda, né? Se tu quiser aí te aprofundar nesse processo, entender teus medos, receber ali um caminho, né, que às vezes tu não esteja conseguindo enxergar sozinho, e eu sempre digo aqui, né, eu por muito tempo tentei entender muitas coisas sozinha, e a gente fica ali muitas vezes batendo cabeça e perdendo tempo, perdendo vida, tentando sozinha. Quando alguém que conhece o caminho, que tem ali um caminho para olhar para isso, pode encurtar esse teu caminho e te ajudar, né, a tu encontrar o caminho. Por quê? Porque quando a gente não conhece, a gente não comanda. A gente só consegue comandar o que a gente conhece. E para te conhecer, muitas vezes, tu precisa ali de uma condução, né? Então não espera vir a coragem de agir, age, porque a coragem vai vir no caminho. É o agir que vai te tornar uma pessoa corajosa. O medo, ele só existe para te mostrar onde a vida começa. Desejo de coração que vocês olhem para esses medos, apliquem o que a gente aprendeu aqui hoje. Se precisarem de ajuda para olhar para eles, me chamem no direct, me chamem para conversar. A gente pode entender juntas ali de que maneira eu posso te ajudar aí nos medos que tu tem. E continuem acompanhando as lives, porque agora a gente tá tendo live aqui todos os dias. E foi bom eu falar para lembrar que a partir de semana que vem, as lives não vão ser mais meio-dia, tá, gente? Vai ser todo dia às 9 da manhã. Então, segunda, às 9 da manhã, eu espero vocês aqui pra gente começar a semana com tudo. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Muito obrigada para quem estava aqui comigo, interagiu, né, compartilhou aqui. Essas trocas que a gente faz aqui são muito valiosas para mim e para vocês também, porque a gente sempre, olhando às vezes para a história da outra pessoa, a gente consegue olhar para nossa e ter muitas percepções ali. Então, todo mundo que interage, que participa, que traz ali a sua história, tá compartilhando não só comigo aqui, mas também com as outras pessoas que estão na live. Certo, gente? De coração, obrigada. Segunda, eu espero vocês aqui às 9 da manhã. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Beijo no coração.
Fiquem com Deus.